Olá, turma do 7º ano A e B. Eu sou a professora Gena. Essa aula será ministrada para as duas turmas, 7º A e B, no Antônio Jesuíno da Silva. É a nossa aula de ciências, a 5ª aula de ciência, o ambiente aquático e a região costeira. Então, nós temos aqui a imagem dos biomas brasileiros. Uma imagem que mostra o extenso litoral brasileiro, que ele se estende do Amapá, que vem até o Rio Grande do Sul. Então, essa região aqui são as regiões costeiras no Brasil e é banhada pelo Oceano Atlântico. Vocês podem observar que ela é toda banhada pelo Oceano Atlântico. E o que é zona costeira? A zona costeira é a região de transição entre a terra e o ambiente aquático. Fica nessa região aqui entre a terra e o ambiente aquático. Em nosso litoral existem diversos ecossistemas próximos à costa. Cada ecossistema apresenta características próprias. Como exemplo, nós temos a fauna e a flora. E os principais ecossistemas brasileiros associados ao litoral que iremos estudar são manguezais, costão rochoso, restinga e dunas. Nós temos aqui a imagem do manguezal, das raízes do manguezal. As características são bem próprias, são de características bem assim, cada região tem suas próprias características. Nós temos aqui a imagem do costão rochoso, que é formado por rochas, o manguezal, que é formado por vegetações que tiveram que se adaptar a esse ambiente. Nós temos aqui uma imagem também da restinga e das dunas, que cada uma tem uma característica própria. É importante também lembrar que grande parte desse ecossistema, eles estão sendo aterrados para o estabelecimento de construção, estão sendo ameaçados por derramamento de petróleo, pesca sem controle, exploração de madeira, lançamento de produtos e resíduos industriais. Importante lembrar que isso tudo aqui que está acontecendo está fazendo com que ocorra uma extinção, com que diminua o número de espécies nessas regiões. Algumas porque migram para outros lugares, outras até morrem por falta de alimentos nas regiões em que elas vivem, devido serem aterrados ou com o derramamento de petróleo. A pesca sem controle também ocorre bastante, o que causa muito a extinção de alguns animais. Nós temos aqui os manguezais, nós temos duas imagens diferentes. O manguezal, quando ele está no ambiente em que ele está alagado, e aqui nós temos no ambiente em que é mais seco, que está mostrando as raízes dessa vegetação. O manguezal, também conhecido como floresta do mangue, encontra-se em vários locais da costa brasileira. É característico de regiões onde o mar se encontra com o rio, em regiões tropicais e subtropicais. Então, essa região do manguezal é uma região em que o ambiente é uma mistura de água doce com a água salgada. E essa água doce, a água dos rios,
acaba trazendo bastante nutrientes e depositando nesses manguezais. A matéria orgânica é carregada pelos rios e depositada nos manguezais. Uma região de solo doloso e alagada por água doce e salgada. Água salobra e mal arejada. Então, uma característica bem forte desse ambiente é o cheiro desse ambiente, que é um cheiro característico, e essa água salobra, que é essa mistura da água dos rios com a água do mar, que é essa água salgada com água doce, e ela tem uma cor escurecida também. Os manguezais, por ter características, apresenta vegetação e as que existem precisam encontrar maneira de se adaptar a esses locais alagados. Então, nesse local, existem poucas diversidades de vegetação. E as que existem ainda tiveram que se adaptar a esse ambiente. Como nós vemos aqui, deixa eu ver aqui. Essas imagens aqui dá para ver melhor. Nós temos aqui duas diferentes características dessa vegetação, onde umas tiveram que se adaptar ramificando os caules e outras tiveram que se adaptar pela ramificação das raízes. Essas raízes dos manguezais, elas crescem para cima, o que chamamos de raízes aéreas, conhecidas como pneumatófagas. Então, o que vocês podem observar aqui, que essas raízes, elas se ramificaram e essa ramificação ajuda na sustentação dessa vegetação nesse ambiente, principalmente nos períodos de alagamento. A fauna do manguezal é fundamental para a reprodução de muitas espécies de animais. A fauna dos manguezais é formada por inúmeras espécies como crustáceos, peixes, moluscos, répteis, mamíferos, aves e anfíbios. Vocês podem observar aqui as imagens de algumas dessas espécies que vivem nesse ambiente. Algumas, elas são moradores fixos desse ambiente e outros não, outros migram para outros lugares para reprodução. Os costões rochosos. O costão rochoso está presente em quase todo o litoral brasileiro, do Maranhão ao Rio Grande do Sul. Ambiente localizado, encontrado nos oceanos com os continentes. Espera aí. Ambiente localizado no encontro dos oceanos com os continentes. Seu solo é rochoso, pobre em nutrientes, salgado e constantemente impactado pelas ondas. Sofre variações do nível da maré. Então, essa região, ela tem uma característica bem forte que é formada por rochas. O ambiente dele é pobre em nutrientes e é bem salgado. E sofre bastante impacto com as ondas. Se vocês podem observar, algumas rochas degradadas devido à força da onda e que é causada não de um dia para o outro, leva um determinado tempo, bastante tempo para que isso ocorra. E sofre também variações do nível da maré. Quando a maré sobe, como que ela sofre por essas variações? Porque a maré ela sobe e desce. Conforme a maré ela sobe, ela vai arrastando várias espécies de animais e esses animais muitas vezes ficam presos entre essas rochas e acabam morrendo por falta de água. E outras espécies até se adaptaram
a essa região. Como exemplo, podemos observar diversas espécies de algas, mexilhões, cracas e anêmonas do mar, todos utilizando suas respectivas estratégias para se manterem aderidos. Outra adaptação importante para viver no costão é ser pequeno, plano e com pés grandes, para evitar se desprender e ser levado pelas ondas, como fazem os moluscos gastrópodes, estrelas, pepinos e ouriços do mar. Por sua vez, possuem pés conventosos. Então, nessa região, tiveram alguns animais que tiveram que se adaptar a essa região e com essas características fazem com que eles vivam por mais tempo, eles fiquem grudados ao substrato da região, ao substrato do mar e não sejam levados pelas ondas. Restingas e dunas. A restinga é um ecossistema que se encontra em áreas próximas ao mar. E as partes mais altas da praia as dunas, que são montes de areias acumuladas e movimentadas pela ação dos ventos. E nessas regiões arenosas, geralmente encontramos vegetações rasteiras, como os arbustos, e em certos lugares conseguimos encontrar até árvores. As plantas de alto porte geralmente estão mais distantes do mar. Então, vocês podem observar que as restingas e as dunas têm uma vegetação parecidas, sendo que na restinga elas são mais próximas ao mar e elas possuem uma vegetação rasteira, vocês podem observar aqui. Em alguns lugares mais distantes do mar pode ser encontrada até vegetação de porte maior. E nós temos as dunas, as características mais fortes das dunas são a areia. É um terreno arenoso, onde a vegetação das dunas tiveram que se adaptar a esse ambiente arenoso e salgado. Nas restingas aparecem aves, mamíferos, caranguejos, lagartos, tartarugas marinhas e outros. Cada vez mais as restingas e dunas vêm sendo exploradas e isso pode trazer sérios problemas, como a erosão dessas areias pelas ondas do mar, causando migração e extinção de espécies pela perda do habitat. Então, a ação humana ela está destruindo bastante esses ecossistemas, o que pode causar a extinção de várias espécies que vivem nesse ambiente, que dependem desse ambiente, que eles acabam indo embora ou até morrendo por falta do alimento necessário. Então, gente, por hoje é isso. Então, eu peço para que vocês estudem, leem e estudem bastante o livro no capítulo 4, o ambiente aquático e a região costeira. O estudo do livro nas páginas 94, 95, 96 e 97. Copiar no caderno e responder 4 questões que estão na página 94. A questão vocês vão encontrar um quadrinho nessa página 94 com essas 4 questões. Vão copiar e responder. Copiar e responder as questões 1, 2, 3 e 4 da página 8. Então, por hoje é só e até a próxima.